Amados, eu peço perdão por ter tido que parar, mas foi até bom, né? Porque, como eu disse, o vídeo ficaria um pouquinho mais longo e nós precisamos entender, amados, sabe, muito bem a palavra de Deus, pra gente não subjugar Deus. O que eu vejo é as pessoas colocando Deus num abuso de autoridade. Nós estamos tão acostumados a ver isso no mundo, né? As pessoas, os governantes, os policiais, todos esses que deveriam ser uma autoridade boa sobre nós, né? Abusando de suas autoridades, que a gente acha que Deus vai fazer a mesma coisa. Só porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele vai abusar do poder e da autoridade dEle para nos submeter a alguma coisa. Bom, queridos, a gente estava falando sobre Oséias. Eu peço perdão. No finalzinho do vídeo eu conto para vocês porque que eu tive que parar. Mas foi bom pra gente dividir em parte 1 e 2 para o vídeo não ficar muito extenso. Mas olha só. A palavra de Deus, queridos, quando chega em Oséias, por que Deus mandou Oséias casar com uma prostituta? Ele teve um propósito para isso, ele não fez isso sem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus vai dizer para Oséias que o povo estava se prostituindo contra ele. E já há muitos anos o povo estava naquela, adulterando e se prostituindo contra ele. Então o que Deus faz? Deus pede para que Oséias se case com Gomer, que era uma prostituta, para que o povo se escandalizasse, para que o povo olhasse e falasse: meu Deus, um profeta casado com uma prostituta, que absurdo é esse? E eles entendessem que era isso que eles faziam com Deus, era isso que eles faziam contra Deus. Agora, Oséias foi obrigado? Não. Existe uma grande diferença entre obrigação e obediência, querido. O cristão, quando ele decide ser cristão, quando ele decide se entregar a Deus, quando ele decide realmente ouvir a voz de Deus, ele passa a ser obediente à voz de Deus. E eu parei, por quê? Porque eu fui ali atender um rapaz. Esses dias aconteceu uma coisa muito interessante, que a minha casa, como eu já falei com vocês, ela tá com goteiras, né? Ela tá com muitas goteiras, não é pouco. Se eu virar o vídeo aqui um pouquinho, vocês vão ver aqui. Aliás, aqui, ó, a parede aqui toda molhada. Mas ali ficam meus baldes, ali meu quarto. Todo dia eu acordo, eu tenho que pular as poças de água do chão, porque realmente tá com muita goteira. A minha casa, ela tá em obra. Quando meu marido me largou, quando ele abandonou o lar, não tinha porta, não tinha janela, não tinha piso. O piso era numa parte da casa que era a parte antiga, e toda a parte nova não tinha ainda. Boa parte das paredes ainda tava tipo assim, tava no reboco, mas tinha parte que não tava, ainda tava no tijolo. Então, queridos, eu fiquei nessa situação, mas eu dou graças ao meu marido, né? Graças a Deus pela vida do meu marido, que fez a escolha que ele fez. Porque, querendo ou não, a escolha dele me libertou, sabe? A escolha dele abriu os meus olhos. E assim, eu aprendi a ser mais dependente de Deus. E aí, quando foi no mês de outubro, a minha avó, ela falou comigo: olha, eu quero te ajudar com o telhado. Só que o telhado ia ficar muito caro. E eu falei: vó, o telhado vai ficar muito caro. Então, assim, eu te agradeço, mas vai ficar muito caro, não dá e tal, beleza. E aí passou, queridos, passou. Quando foi acho que no final de novembro, início de dezembro, o meu tio, que mora com a minha avó, me ligou de novo e falou assim: olha, a gente quer te ajudar a fazer o telhado aí pra você não ficar na goteira, porque meu tio veio aqui e viu como que tava a situação da casa, né? E aí, queridos, eu, claro, né, ser humano como eu sou: não, tio Cláudio, vai ficar muito caro, vai ficar caro, não sei o quê. E ele: não, olha aí, faz o orçamento pra gente ver. E aí passou, eu não consegui um pedreiro para fazer o beiral, não conseguia ninguém, serralheiro marcava de vir, não vinha fazer orçamento. Aí um belo dia eu falei com meu tio assim: olha, entreguei nas mãos de Deus, tá nas mãos dele, e o que ele quiser fazer, ele vai fazer. Se ele quiser colocar, eu já fui atrás, eu não encontrei ninguém, eu fiz a minha parte. Se ele quiser colocar alguém, ele vai colocar. Aí, queridos, quando tava faltando uns 2 dias pro Natal, se eu não me engano, não, foi na segunda-feira, foi antes da véspera do Natal, um irmão da minha outra igreja me mandou uma mensagem. E ele me mandou assim: Alessandra, eu tô com vergonha de te perguntar, não sei se eu te pergunto, eu posso perguntar? Eu pedi permissão pra ele hoje, tá, querido? Eu não tô contando nada sem permissão, não.
E aí eu fui e falei com ele, falei, pode perguntar, o máximo que eu posso dizer é não. E aí eu achei que ele ia perguntar alguma coisa sobre o casamento, né? Mas não, ele virou pra mim e falou comigo assim, será que você teria como me ajudar? Eu tô passando uma situação complicada, eu tô com uma neném recém-nascida e eu tô passando um aperto aqui em casa, eu precisava de um dinheiro emprestado. Só que eu, queridos, o que acontece? Eu trabalhava com escolar, e eu encerrei o escolar em dezembro. Eu não vou mais continuar fazendo escolar. Para o ano de 2025 eu tinha outros planos. Tenho outros planos, mas está na mão do Senhor, né? E aí o que aconteceu? Ele me perguntou se eu podia emprestar. Só que eu tinha feito uma reserva e mandei o meu carro para o conserto, para já deixar o carro pronto para o ano que vem, para não ter que ficar mexendo no carro. E eu tinha uma reservinha, assim, para janeiro, para mim, para as meninas. E eu já comecei, né? Ai, Deus, e agora? E se eu emprestar e faltar? Falei, ai, meu Deus, não sei, Senhor, não sei. E comecei a orar. Antes, querido, se fosse eu, de mim, eu já tinha falado que não. Eu já tinha falado que não, ou eu tinha falado que sim. Porque do jeito que eu era doida, que eu era toda assim, eu já tinha pegado e tinha falado, eu tenho dinheiro ali, eu vou emprestar, é claro que eu vou emprestar. Ou eu tinha falado, olha, irmão, não dá, não tem como mesmo. Eu até tenho um dinheiro aqui, mas eu tô com medo de faltar. Afinal de contas, vem Natal, vem Ano Novo, né? E eu tô com as minhas meninas aqui sozinhas. Só que aí, queridos, eu fui orar. Orei, e nisso as minhas meninas até vieram. Eu falei assim, olha, tem uma pessoa precisando de ajuda, ela me pediu um dinheiro emprestado, o que vocês acham? E elas falaram assim, uai, mãe, pergunta pra Deus. Se Deus falar que sim, eu acho que você tem que emprestar sim. E aí eu fui orar, né? Falei, oh Deus, e agora, Senhor? Nossa, eu admito que eu tô com medo, Senhor. Eu admito, eu já sei que o Senhor me proveu tudo. Minha casa, hoje pra minha casa chegar onde ela chegou aqui, gente, foi por um milagre de Deus mesmo. Sabe? Depois eu vou fazer um videozinho mostrando pra vocês o que Deus fez. E aí, queridos, eu fui orar e eu, Deus, e agora? E agora ele tá lá com o neném pequeno, com a neném pequena, e tá chegando o Natal. Ai, meu Deus, eu não sei se faltar. E aí o Espírito Santo falou comigo, pode ajudar ele, ajuda ele, fui eu que mandei ele. E aí, beleza, eu mandei um áudio pra ele, falei, irmão, eu vou te ajudar. Querido, isso é obediência. Se eu não quisesse ter ajudado, eu tinha dito que não. Não vou, só lamento, não dá, não, entendeu? Mas isso é obediência. O Espírito Santo falou comigo, sim, ajuda, porque fui eu que mandei ele pra você ajudar. E aí, beleza, conversa vai, conversa vem. O Espírito Santo falou comigo assim, você não tá lembrando com o que ele trabalha, não? Aí eu falei, não, com o que ele trabalha? Aí o Espírito Santo falou comigo, ele é mestre de obra. Queridos, pra quê? Aí eu, o quê? Aí eu mandei pra ele e falei, irmão, você trabalha com obra, não trabalha? Aí ele trabalha. Queridos, eu sei que no final das contas, olha pra você ver como que Deus é maravilhoso. No final das contas, ele vai fazer pra mim o beiral do telhado. Já demos a entrada pra ele, pra ajudar ele lá também na situação que ele tava. Então assim, ele vai fazer pra mim o beiral do telhado. Ele vai fazer pra mim o reboco da minha casa na lateral e atrás da minha casa. E eu creio que muitas coisas mais ele vai fazer, porque o Senhor foi mandando através do meu tio, né? Meu tio falou assim, pede pra ele fazer o orçamento de tal coisa. Pede pra ele olhar aí o muro pra você. Então, queridos, olha pra você ver como que Deus trabalha. A obediência, ela traz consigo muitas outras bênçãos. Ele obedeceu à voz de Deus, porque ele estava até aqui me contando hoje, ele falou, olha, eu orei a Deus e eu falei, Deus, me manda uma pessoa, porque o Senhor sabe que eu não gosto de ficar pedindo dinheiro pra ninguém, então me manda uma pessoa. Aí Deus manda logo eu, uma mulher, e a gente nem tinha, assim, papo, a gente nem conversava, a gente se cumprimentava na igreja. Eu fazia parte do Ministério de Louvor e ele da mídia, então a gente conversava coisas que eram relacionadas a isso, querido. Eu conheço a esposa dele, já trabalhei lá na igreja também com a esposa dele, fazendo decoração lá para festas da igreja e tal. Ainda não conhecia a neném dele, mas aí beleza, olha pra você ver. Tanto ele obedeceu à voz de Deus, quanto eu obedeci. A diferença é que quando nós somos cristãos, nós não temos mais uma vontade própria. E por quê? Porque nós entendemos que a vontade de Deus, ela é melhor. Nós entendemos que a vontade de Deus, ela é soberana.
nós entendemos que os pensamentos de Deus são melhores e maiores que os nossos, que os sonhos de Deus são maiores. Então essa é a realidade, queridos. Esse povo todo que decidiu servir a Deus, eles entenderam isso, que era um Deus poderoso, que era um Deus soberano. Imagina, olha como que Deus se manifestou para Moisés numa sarça ardente. Para Josué já não foi assim, por quê? Porque Josué viu todos os grandes feitos de Deus para o povo de Israel, queridos. Mas houveram aqueles que obedeceram e houveram os que não obedeceram. Por quê? Porque você tem escolha, querido. Deus, ele é tão lindo que ele te dá escolha. Tanto é que aquela geração mais velha que caminhou com Moisés, Deus falou, ó, vocês não vão herdar a terra de Canaã. E por que não? Porque vocês escolheram se rebelar contra mim, vocês escolheram me abandonar, vocês escolheram me trocar. Quantas chances eu dei, e o que vocês fizeram? Vocês induziram Arão a fazer um bezerro de ouro para adorar. Vocês foram adorar outros deuses, portanto, vocês não vão herdar a terra prometida. E querido, infelizmente tem muito cônjuge que não vai herdar a terra prometida. Vocês precisam entender que nós estamos vivendo os últimos tempos, queridos. Já não é mais, a gente já não está tendo tempo mais para ficar pensando muito nas coisas, não. Estamos vivendo os últimos dias. Jesus pode voltar a qualquer momento. Só que o inimigo, ele é tão astuto, ele é tão esperto, que ele vai criando distrações. O mal desse mundo são as distrações. E o que o inimigo faz? Ele vai naquilo que vai te distrair. Tem muita gente aí falando, porque Deus mandou eu continuar, Deus mandou eu fazer isso e aquilo, Deus mandou, e não é Deus, querido, não é Deus, sabe? Que mandou você fazer, isso é o seu próprio ego, isso é você dizendo pra você mesmo, porque é uma coisa que você quer. Só que o inimigo usa isso a favor dele, pra fazer com que você ache que foi Deus falando isso com você. Querido, Deus sabe perfeitamente que a sua vida aqui é curta, ela é passageira. Você acha que Deus vai te deixar aí esperando 8, 10, 4, 5, 10, 8, 20 anos por alguém? Sabendo que a sua vida aqui é um sopro, sendo que foi Ele mesmo que te deu a vida? E olha só o que Atos, capítulo 7, versículo 11 vai nos dizer. Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. O povo era assim, eles tinham trancado o coração, eles tinham endurecido o coração. E sabe por que eles não se converteram? Porque eles não queriam ouvir a verdade. Pois eu estou aqui para te dizer a verdade. Doa a quem doer. Porque eu não estou aqui para te agradar. Eu não estou aqui para te induzir ao erro. Eu não estou aqui para ficar te dizendo, olha, perdoa porque você é obrigado a perdoar. Vamos lá, em Lucas capítulo 17, para a gente ver o que Jesus vai dizer sobre o perdão, tá, querido? Só para vocês verem que não é bem assim, para tudo existe um contexto na Bíblia. Nada foi assim do nada. Nada foi do nada, entende? Tudo tem um contexto. E olha o que Jesus vai dizer sobre o perdão. Olhai por vós mesmos. Ou seja, cada um olhe por si. Cada um se cuide. E se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Isso é sua obrigação. O seu cônjuge está saindo, então você tem o dever, perdão, não é obrigação. Você tem o dever de repreendê-lo. Você tem o dever de falar com ele, olha, lembra que Deus abomina o repúdio? Lembra que Deus criou a família para ser um projeto dele? Você lembra disso? Isso é um dever que você tem, porque você é cristão. Você tem dever de lembrar as pessoas os princípios de Deus. Então você repreende. E se ele se arrepender, presta atenção no que Jesus está falando aqui. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. O que Jesus está dizendo aqui? Que se a pessoa errou contra você, você repreendeu, e ela se arrependeu, e veio te pedir perdão, perdoa. Agora, se a pessoa não se arrependeu,
Se a pessoa não reconheceu, se ela não ouviu a repreensão, querido, larga de mão. Larga de mão. Paulo, o ministério de Paulo, ele não foi desgastante para ele não o consumiu porque ele trabalhou com as pessoas que queriam e quem não queria, tchau. Infelizmente, eu não vou insistir com você. Jesus fez a mesma coisa. Aqui, ó, tô aqui pregando pra você, tô falando aqui pra você, tô te convidando ao arrependimento. Não quer, não? Tchau. Porque, querido, cada um tem o direito de escolha. Você aceitando ou não. E se tem uma parábola que eu tô vendo os crentes citando, falando, que você tem que deixar ir, você tem que deixar ir. Mas no fundo, a pessoa não deixou ir. No fundo, as orações dela ainda tem muito dela. No fundo, a pessoa ainda está pedindo demais pela volta do cônjuge que se apartou. No fundo, a pessoa ainda não entendeu que Deus tirou com um propósito, ele teve um motivo e não voltou ainda por um motivo. O motivo é porque você ainda não se converteu o suficiente, porque você ainda não melhorou o suficiente, porque você ainda não mudou o suficiente? É claro que não. E por que eu digo isso com convicção? Porque você vai ter uma vida inteira para melhorar e se arrepender e ainda assim você não vai ser bom o suficiente, querido. Não vai. Então, queridos, o que é que eu vim aqui hoje para dizer para você? Eu vim aqui hoje para te incentivar mais uma vez a se restaurar. Eu vim aqui mais uma vez para te incentivar para que você entenda que antes de restaurar uma família, Deus restaura vidas. Que não adianta você querer que Deus restaure uma instituição sem restaurar aqueles que fazem parte da instituição. Não adianta você querer que Deus entre no seu casamento, entende? Se você ainda não se permitiu, não permitiu Deus entrar na sua vida. Não adianta você querer que Deus restaure a vida do seu cônjuge sem ele permitir que Deus entre na vida dele. Não adianta. Mas tem muita gente lá fora vivendo restauração, querido, não se engane. Tem muita gente que volta e aí passa um ano, às vezes nem um ano, o cônjuge volta a fazer tudo de novo ou pior. Ou pior, porque isso não é restauração, isso é reconciliação. Os dois apenas voltaram a habitar juntos, a coabitar juntos. Então não se engane, querido, não se engane. Busque de Deus, ore. Nossa, quantas vezes eu orava falando, Deus, eu quero que meu marido volte. E Deus me falava, eu não vou trazer de volta porque ele ainda não se arrependeu. Você acha que era essa a resposta que eu queria? É claro que não. Aprenda, querido, a resposta de Deus, ela vai ir contra aquilo que você quer. Ela vai contra aquilo que você quer. Porque Deus vai te ensinar a ser paciente, perseverante, temperante. Entendeu? E se você não for assim, querido? Ai, meu Deus, se você não for assim. Porque olha só o que 2 Pedro vai dizer. Eu tava até lendo aqui com as meninas. Olha só. E vós também, 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 1 ao 9. Olha o que vai dizer. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, todo o cuidado, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, a ciência a temperança a paciência, a paciência a piedade e a piedade o amor fraternal e ao amor fraternal a caridade. Entende que antes de chegar no amor, existem outras coisas que você vai ter que conquistar primeiro. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego. É cego. Nada havendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, querido, veja bem, existe uma sequência muito certa do que você precisa fazer. Então você vai acrescentar a vossa fé. E o deserto, ele faz o quê? Ele acrescenta a nossa fé. Ele nos fortalece, nos ajuda a conquistar uma fé inabalável. E a fé você acrescenta a virtude. E a virtude você acrescenta a ciência, porque você vai buscar mais de Deus. Você vai buscar o conhecimento na verdade.
E a ciência você acrescenta a temperança, porque agora que você já sabe que está tudo nas mãos de um Deus que pode todas as coisas, você vai confiar, você vai esperar, você vai ser paciente. A paciência vai te fazer uma pessoa piedosa. E por ser piedosa, você vai ser uma pessoa que ama com amor fraternal. E o amor fraternal, ele vai trazer para você o amor ágape, um amor de Deus, um amor caridoso. Então, queridos, você primeiro tem que focar em Deus. Você primeiro tem que focar em Jesus. Você primeiro tem que focar na palavra. Depois você vai pensar nas outras coisas, entende? Depois. Ah, não, porque eu tô esperando até hoje, porque Deus vai obrigar. Já aprendemos aqui que Deus não vai obrigar ninguém. Agora, se você quer se manter à espera do seu marido, da sua esposa, direito seu. Eu escolhi esperar por Jesus. Eu decidi. Sabe? Quando Deus me ofereceu e Deus falou, você quer voltar pro seu relacionamento do jeito que ele era antes? Porque seu marido ainda não se arrependeu, eu tô te mostrando aí que ele não se arrependeu. Ele continua nos pecados. Ou você quer o que eu tenho pra você. Eu disse, Senhor, eu quero o que o Senhor tem pra mim. E eu sei que o que o Senhor tem pra mim agora é sabedoria. O que o Senhor tem pra mim agora é paciência, é cuidado, é amor, é provisão. Eu quero que o Senhor me purifique, me prepare para o grande dia da volta de Jesus. Porque eu não vou subir com meu marido. A palavra vai nos ensinar que a salvação é individual. Deus sabe que o que eu podia fazer pelo meu marido eu fiz, querido. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Então, assim, graças a Deus, minha mente está em paz, o meu corpo está em paz, minha alma está em paz. Tudo, meu espírito está em paz. Eu estou em paz comigo e com Deus, porque Deus sabe que o que eu podia fazer, eu fiz. Você fez o que podia fazer, querido? Então agora se volte para Jesus de todo o seu coração. Entrega o teu caminho para Ele, querido. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Olha o que nós vamos aprender ao longo da Bíblia. A Bíblia nos convida a uma vida de entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deleita-te, satisfaça-se no Senhor, sabe? E Ele satisfará os desejos do teu coração. Querido, eu não tenho dúvida disso. Se você tem dúvida disso, peça a Deus que trabalhe na sua incredulidade, peça a Deus que trabalhe na sua fé. Mas o outro tem o direito de escolha. O outro pode escolher. E se você também decidir, querido, escolher não servir mais a Jesus Cristo, você também tem o direito de escolha. Deus não vai te obrigar. Tanto não vai, queridos, que, se eu não me engano, eu não estou lembrando agora se é Hebreus ou se é Romanos, Paulo vai dizer o seguinte, que aquele que teve experiência, aquele que provou da luz do Senhor, aquele que caminhou com o Senhor, que viu sinais e maravilhas do Senhor. E ele está falando para a igreja, não é quando Jesus ainda estava aqui não, ele está falando para a igreja, ele está falando para os romanos, ou para os hebreus, eu estou meio perdida aqui agora. Mas ele vai dizer isso, a pessoa que experimentou, a pessoa que caminhou junto e mesmo assim abandonou, imagina, sabe o que ele está dizendo? A pessoa estava com Deus, ela viu tudo que Deus podia fazer, provou da presença de Deus, a essência de Deus e mesmo assim não quis, abandonou. Sabe o que Paulo vai dizer? Para esses não tem mais arrependimento. E tem muita gente aí fora insistindo em pessoas que não têm mais arrependimento. Ai, mas eu não quero que a pessoa se perca. É claro, nós não queremos mesmo. Nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um sentimento que não quer ver ninguém se perder. O sentimento que não quer ver ninguém ser prejudicado. Que não quer ver ninguém sofrer. Mas você não foi chamado para se matar. Psicologicamente, fisicamente, por um ser humano que não quer nada. Mas Jesus foi porque ele tinha o propósito de salvar a humanidade. E ele já fez isso por mim, por você e por todo o resto. A gente dá a nossa vida pelos irmãos em prol de ajudá-los, em prol de auxiliá-los. E nem isso o povo quer fazer.
Tem muita gente aí dentro de casa orando pelo cônjuge, pelo cônjuge, pelo cônjuge, e a mãe tá lá passando necessidade, mas não ora pela mãe. Querido, cuidado com a distração que Satanás criou na sua vida para te tirar do foco, que é Cristo. O seu foco não é o seu cônjuge. O seu foco é Cristo. Paulo vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É tudo que para trás fica. Eu prossigo rumo ao alvo, que é Cristo. Então, querido, de hoje em diante, olha, penúltimo dia do ano, de hoje em diante, esqueça-se do que ficou para trás e siga rumo ao novo, siga rumo ao seu foco, que deve ser Cristo. E o mais Ele vai fazer na sua vida. Você não confia em Deus, querido? Se você não confia, confie. Ele pode. Olha para você ver, eu vou fazer o telhado da minha casa. Não, é surreal como Deus trabalha. É surreal. A gente esquece que o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Mas sabe aonde Deus agiu para poder vir aqui e me prover? No coração de uma pessoa que tinha disponibilidade. No coração de uma pessoa que já vinha ali, ó, sabe, com aquele desejo de me ajudar. Não se engane, Deus não obriga ninguém, Ele trabalha na vida de quem está disponível. Ele trabalha na vida de quem já tem dentro do coração o desejo para o bem, para fazer o bem, para praticar o bem. Não se engane, queridos. Existem aqueles que estão, como Romanos capítulo 7, versículo 11 diz, com o coração endurecido, os ouvidos tapados e os olhos vendados. Eles não querem ouvir, eles não querem ver a verdade e, portanto, eles seguem no falso conhecimento. Acabei de ver um vídeo ali agora que o rapaz disse assim, que Isaías, capítulo 30, vai dizer que o povo estava clamando por uma profecia mentirosa. Conte-nos mentira, profetiza mentiras para nós. Nós estamos assim, queridos. Essa é a nossa geração. A nossa geração não quer ouvir a verdade. A nossa geração quer ouvir mentiras. Mentiras que massageiem o nosso ego. Mentiras que venham de encontro àquilo que nós desejamos que seja. Mentiras. Para mim doeu muito ao longo do meu deserto ouvir nãos de Deus. Mas ao mesmo tempo me amadureceu, ao mesmo tempo me fortaleceu, me levantou e me libertou. E eu quero que você viva isso. Não importa se vão me mandar e-mail me chamando de demônia, não importa se vão me mandar mensagens, comentários terríveis, dizendo que eu sou uma pessoa do diabo. Não importa, porque Jesus pregava e os fariseus e os saduceus o acusavam, dizendo, você fala por Beelzebu, você expulsa demônios por Beelzebu. E ele estava só fazendo a obra de Deus. Então, queridos, isso foi uma resposta que Deus me deu depois que eu recebi um e-mail de uma irmã. Mas eu agradeço porque até os comentários ruins me levam a buscar mais de Deus, para eu saber, Senhor, o que eu estou fazendo de errado. E aí é onde Deus me mostra, calma, você está indo bem. Você está indo bem. Persevera, continua, não desiste. Muitos virão contra você. Muitos virão, mas não desiste, sabe por quê? Porque quem está caminhando com você é Cristo. Ele está com você. E por mais que pareça que você não vai suportar, que você não vai aguentar, é Ele que está com você. E eu tô aqui nessa tarde, porque agora já tá de tarde, para te dizer, querido, não importa como está a situação, se você permitir, quem vai caminhar com você é Cristo. Não importa quão difícil vai ser, decida obedecer, porque Deus tem o melhor para você. Seja obediente a Ele. Ele sabe todas as coisas, Deus vê o futuro, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode fazer coisas grandiosas na sua vida, desde que você abra o seu coração para Ele e diga, Senhor, eis-me aqui. Eu estou disponível. E não importa o que está no meu redor, eu só quero te servir, Deus, com casamento restaurado ou não. Teve muita gente, querido, que teve casamento restaurado, na hora que teve, abandonou Deus.
abandonou Deus, não quis mais saber de Deus. Tipo, já consegui o que eu queria, não preciso mais desse Deus. Não, querido, não. Deus agora ele está mais preocupado com aqueles que querem verdadeiramente ser salvos, com aqueles que querem verdadeiramente servir a Jesus, com aqueles que escolheram amá-lo. E ele vai continuar criando situações na vida das outras pessoas para que elas também venham conhecer esse amor que um dia eu conheci, que um dia você conheceu. Mas nós não podemos decidir por eles. Não podemos obrigá-los a nada. Então, queridos, eu vim aqui para te dizer, se você tem servido a Deus por obrigação, misericórdia. Misericórdia. Eu decidi servi-lo por amor e obediência. Principalmente por obediência, porque eu vi, sabe, quando eu descobri que Deus era meu pai, quando eu descobri que ele era meu pai, eu me lembrei de todas as vezes que eu desobedeci ao meu avô que me criou como pai. E eu quebrava a cara toda vez. E quando eu comecei minha caminhada com Deus foi a mesma coisa. Deus falava comigo e eu desobedecia. Teve uma vez que Deus falou comigo, olha, não para seu carro aí. Não para o carro aí. Eu desobedeci, parei o carro lá. Na hora de sair com o carro, eu engatei a ré. Só que eu tinha medo, querido. Eu parei num morro assim e eu tinha muito medo. Eu fiz o controle de embreagem, soltei o freio de mão, mas o carro não foi para trás, ele foi para frente, bateu na parede do supermercado. E Deus me avisou. E sabe o que foi aquilo? Foi o fruto da desobediência, porque eu não ouvi a voz de Deus. Então, queridos, é isso, é isso. Todos os cônjuges que escolherem ouvir a voz de Deus, eles receberão a recompensa pela obediência deles, o perdão dos pecados, o arrependimento genuíno, a família e tantas outras coisas que importam. E a salvação também, né? Claro, em primeiro lugar, né? Mas aos cônjuges que não se arrependerem, infelizmente, né, queridos? Se preocupem mais com a salvação deles, queridos. Antes de querer que eles se voltem para o lar de vocês, para a casa de vocês, se preocupem mais com a salvação deles, porque Jesus está voltando. Eis que estou à porta e bato. Eu tô chegando, ó. Tô chegando, falta pouco. Só falta você chegar na maçaneta e abrir a porta para mim, que eu vou entrar. Então é isso, queridos. Jesus está chegando. Estamos vivendo os últimos segundos para a volta de Jesus. Então é isso. Não deixe o inimigo te distrair, te tirar do foco, que é Cristo. Amém? Ó, um beijão pra vocês, que Deus abençoe essa tarde de vocês, que Deus abençoe 2025 tá chegando, e amanhã, é claro, eu vou passar aqui pra gravar um vídeo de celebração, agradecendo a Deus, né, por esse ano, independentemente se foi difícil, se foi fácil, nós vamos agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui Ele nos sustentou, amém, queridos? Ó, até amanhã, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe que você consiga ser verdadeiramente liberto. Em nome de Jesus. Amém.